Tempos finais. A igreja nos últimos dias. A igreja comprometida. Paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus, vamos meditar na Santa Palavra, que é a nossa comida do Espírito, sem a qual não podemos ter vida na comunhão com Deus, porque ela é Espírito e vida. A Deus seja o louvor e a glória, pois Ele é o autor da vida, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e se manifestou em carne a este mundo, para o seu sacrifício vicário, salvar os pecadores na pessoa de nosso Senhor Yahushua, o Cristo. No princípio desta mensagem, que é uma mensagem expositiva, desejo chamar a nossa melhor atenção para a meditação que vai se seguir, porque creio eu que é de suma importância nesses dias, pois que vivemos um tempo de angústia das nações. Todavia, mas também de grande perigo no meio do cristianismo, com todas as sortes de inovações perceptíveis, as quais podemos ver. E além disto, com toda a sorte de tentações, para que os cristãos deixem a sua cruz e a troquem pelos prazeres mundanos ou pelos prazeres desta vida. Introdução à mensagem. Meus amados, o assunto que vamos estudar relaciona-se com a fé de cada cristão, que nesses dias está em grande perigo. E o título da nossa mensagem é Tempos Finais. A Igreja nos últimos dias, como também um subtítulo, A Igreja Comprometida. O título, ou melhor, a escritura para a mesma, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 17. Os irmãos leiam o texto à parte. Nesta leitura sagrada, encontra-se muito campo de meditação. Contudo, o nosso texto baseia-se primeiramente nos primeiros 5 versos desta leitura e particularmente ainda no verso número 1 que diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nesta mensagem, meditaremos em aspectos principais e aspectos secundários, para entendermos o que o Espírito Santo nos ensina, ou seja, quais os avisos de Deus para bem dos cristãos de Cristo. Primeiro, o período ou tempo da apostasia. Isso mesmo. Primeiro, o período ou tempo da apostasia. Segundo, os riscos e caráter da apostasia. Terceiro, o caráter das relações das pessoas nesse tempo e a igreja comprometida. Quarto, a separação e santificação do cristão. Quinto, avisos finais. Meditemos no primeiro aspecto da mensagem, ou seja, primeiro, o período ou tempo da apostasia. Para começar esse aspecto,
e desde o princípio eu deixei em aberto algumas perguntas, tais como: primeiro, o que esperam os cristãos na igreja nos últimos dias? Segundo, como sobreviver na igreja nos últimos dias? Terceiro, qual é o nosso conhecimento acerca da igreja nos últimos dias? Na leitura da Escritura, são várias vezes que com facilidade não nos apercebemos dos avisos que Deus nos dá. Nem para que tempo esses avisos são nos dados. Porque, finalmente, o problema é que muitas gerações passaram para cá e leram e ouviram esses sagrados avisos. E eles ainda continuam fazendo ecos em nossos ouvidos. Pois bem, eu creio que estamos no tempo do cumprimento desta mensagem, ou seja, o tempo da apostasia, ou seja, o tempo do desvio da fé dos cristãos por variados motivos. E um deles é a busca desenfreada da prosperidade, ou materialismo. Outro motivo, o self-esteem, o egocentrismo, ou ser amantes de si mesmo. Outro ainda é o desenvolvimento científico, que barata a mente do cristão descuidado. Neste tempo presente em que o mundo se encontra tão violento e tão corrompido, e onde os cristãos de Cristo anunciam com frequência a vinda de Yahushua e a manifestação do anticristo, temos que chegar à conclusão de que esses anúncios são a razão da apostasia. Em outras palavras, anuncia-se a vinda de Cristo por causa da situação corrupta e violenta na qual se encontra esse mundo. Isso mesmo. Temos que chegar à conclusão de que esses anúncios são a razão da apostasia e ao desprezo da palavra de Deus. E de muitas igrejas que se têm se transformado ou tornado centros de convívios recreativos e entretenimento, ou seja, os chamados clubes dos cristãos, dos evangélicos. Estamos vivendo dias muito difíceis para o cristão de Cristo se manter no caminho da fé. E digo mais, e daqui para frente irá se tornar ainda pior. Pelo que na igreja está também acontecendo por todo o mundo. Ela está ficando mundana e materialista. E graças a Deus por aqueles que enfrentam esses perigos com o coração puro. Graças a Deus por aqueles que enfrentam esses perigos, mantendo o seu coração puro. Naturalmente, nem todo aquele que é de Israel é israelita, como também nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino de Deus. Tenha sempre em mente a expressão últimos dias. Mantenha em sua mente a expressão últimos dias. Diga últimos dias, porque esta expressão faz parte contínua desta mensagem
e em relação com o retorno de Cristo e a nossa reunião com Ele. Creio no arrebatamento. Sim, eu creio no arrebatamento. Disse Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso de 1 a 3, estas palavras. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Yahushua, Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A primitiva igreja foi avisada de que a vinda do Senhor e a manifestação do homem do pecado, isto é, o antimessias ou o anticristo, seria precedida da apostasia dos cristãos ou dos crentes se desviarem da fé. E eu acrescento que esse desvio da fé está na base da sua vida espiritual não firmada em Cristo. E pergunto, quantos vão resistir aos tempos trabalhosos dos últimos dias, que nos adverte a palavra do Eterno? Não existe dúvidas que a apostasia está sobre nós. E este é o período, ou tempo, em que muitos estão apostando ou apostatando da fé. Isso mesmo. E este é o período ou tempo em que muitos estão apostatando-se da fé. Deixe-me lembrar que a fé é a comodidade mais preciosa e valiosa da vida dos cristãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, os irmãos confiram. E em 1 Yohanan 5:10 afirma que quem a Deus não crer, mentiroso o fez. E além disso, Yahushua disse em Yohanan 3:36 estas palavras: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E os dias que precedem a vinda de Yahushua, eles não serão somente trabalhosos para a igreja de Cristo, como por essa causa são propícios, por causa das dificuldades e muitos crentes deixarem o caminho do Senhor e perderem a fé. E os dias que precedem a vinda de Yahushua, eles não serão somente trabalhosos para a igreja de Cristo, como por essa causa são propícios,
por causa das dificuldades, a muitos crentes deixarem o caminho do Senhor e perderem a fé. Realmente, esses tempos trabalhosos são para os cristãos de Cristo um teste à sua fé, como foi o tempo de Ló, no meio de Sodoma e Gomorra, e é o tempo de tomar os avisos de Deus. Os tempos trabalhosos não são para o mundo, mas sim para a igreja de Cristo. E tempos trabalhosos, meus amados, significam que os crentes em Deus passarão por muitas dificuldades para se manterem no caminho do Senhor. Eles terão trabalho dobrado com seu testemunho de cristão. Isso mesmo. Eles terão trabalho dobrado para manter a sua fé e o seu testemunho em Cristo. Porque haverão muitos tropeços nos seus caminhos, devido à vida mundana que rodeia e tenta o povo de Deus, com muitas e variadas tentações, para se copiar e seguir o que o mundo oferece, nos prazeres materiais e carnais que Satanás está enchendo o mundo, para viver a vida e largar a cruz. Interessante, não se prega mais sobre a cruz de Cristo, não se prega mais sobre um caminho, digamos, mais estreito, mais apertado. O que se prega por aí é uma vida fácil, um Deus mesquinho, que é Deus apenas para satisfazer os desejos egoístas dos chamados cristãos dos últimos dias. E o fato é que muitos serão atraídos, engodados, enlaçados, porque têm achado a sua cruz um pouco pesada, né? Muitos têm achado a cruz um pouco pesada. Eu creio que estamos vivendo os tempos dos últimos dias, por vários fatores que estou apresentando. E esta expressão, últimos dias, ou os últimos tempos, estão escritos em várias partes das Escrituras, quais avisos de Deus ao seu povo. Por exemplo, em Daniel, capítulo 2, verso 28, diz: Deus fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. Em Daniel 10, 14, diz: O anjo do Senhor agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Referindo-se à conversão de Israel no futuro, diz em Oséias 3:5, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor teu Deus e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Em Tiago, capítulo 5, verso 3, diz que os ricos entesouraram para os últimos dias. Repito,
Em Tiago 5, verso 3, diz que os ricos entesouraram para os últimos dias. Os últimos dias serão tempos trabalhosos. E a igreja está passando pelo princípio desses tempos trabalhosos. Entretanto, para muitos, existem dificuldades em compreender o que no mundo se passa e que afeta também a igreja, por falta do conhecimento dos acontecimentos preditos para os últimos dias, ou seja, para os últimos dias, os últimos tempos, ou seja, a escatologia bíblica, ou cumprimento progressivo e profético desses acontecimentos. O que eu sugiro é que cada cristão, cada servo do Eterno, volte a examinar as Escrituras, a examinar as profecias. Esqueçam o que os pastores têm falado, porque nada sabem, a não ser ensinar vocês engano e doutrina das suas denominações particulares. O que eles não ensinam são as Escrituras. E por isso muitos cristãos estão enganados, iludidos e se perdendo. Por exemplo, a restauração de Israel, a Europa reunificada, a ciência multiplicada, a corrupção e a violência, etc. Segundo lugar, os perigos e caráter da apostasia. Amados do Senhor, prestem atenção. Queiramos ou não, o que está escrito na palavra de Deus tem de ter o seu cumprimento, porque tudo faz parte do seu plano para as gerações dos homens e da igreja. Em 2 Timóteo 3, de 2 a 4, revela uma lista de pessoas que farão parte da comunidade cristã nesses últimos dias nas igrejas. E que por esse fato, os verdadeiros cristãos se verão em dificuldades para manter-se com seu testemunho, devido à pressão que tais pessoas exercerão sobre os outros. E isso é perceptível, tangível nessas denominações, nessas chamadas organizações religiosas ou instituições religiosas. O caráter define-se pela índole das pessoas, se são firmes nas suas convicções cristãs ou se vacilam, como os ventos que mudam de direção, sem se esperar. E os perigos dessa situação são muitos, porque são vulneráveis, são inconstantes e levados por todo tipo de ventos, por todo tipo de doutrinas, pelo engano de homens que com astúcias enganam fraudulentamente.
né? Serão levados por toda sorte de doutrinas e pelos enganos de homens que com astúcia enganam fraudulentamente. E quantas pessoas têm sido enganadas por esses astutos e fraudulentos homens, com suas doutrinas criadas à parte das Escrituras. Confiram Efésios 4, verso 14. Não tenhamos qualquer dúvida que nos últimos tempos haverão na igreja esses tipos de pessoas, e os mais velhos na fé ficam muitos admirados, dizendo: no meu tempo não havia nada disso, agora está tudo mudado. E os outros até dirão que a nossa geração está mais evoluída no conhecimento bíblico e que não devemos ser antiquados ou ultrapassados, etc, etc. Pois bem, Yahshua avisou que haveriam falsos doutores e falsos profetas e até falsos Cristo, em Mateus 7,15. Confiram. E Mateus 24,11. E Mateus 24,24. Os irmãos confiram. Shaul Rachalia, Paulo, até disse que tinha estado em perigo de falsos irmãos, segundo Coríntios 11:26 e Gálatas 2:4. Para o tempo do fim, tal será o perigo e o caráter que se achará no cristianismo, que Yahushua disse em Mateus 24:10 e 12 estas palavras: neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No tempo do fim, os cristãos de Cristo terão que enfrentar esse tipo de vida na igreja. E não se deve admirar com o assunto, simplesmente devem ficar firmes nas suas convicções cristãs e manter o seu caráter cristão, fundamentado na rocha que é Yahushua, o Cristo, fundamentado apenas na palavra do Eterno. O fato é que Yahushua disse que o joio e o trigo crescessem junto, mas na ceifa uns iriam para o seu celeiro, mas outros iriam ser queimados. Mateus 13, 28 a 30. Os irmãos confiram. Portanto, não se admire do caráter desse tempo na igreja. Todavia, evite os perigos, porque os últimos dias são caracterizados por esse tipo de pessoas e de vida. Terceiro lugar, o caráter das relações das pessoas nesse tempo e a igreja comprometida. Repito, terceiro lugar, o caráter das relações das pessoas nas igrejas nesse tempo e a igreja comprometida. Na leitura de 2 Timóteo 3, 2 a 4, verifica-se tal lista com 18 tipos de pessoas na sua maior parte.
as quais farão daqueles que se congregam nas igrejas, e que farão a vida muito cara para os servos de Deus, que serão, na realidade, uma minoria. É isso mesmo. Não tenha dúvida, ó crente. É isto mesmo. Verifica se tal lista com 18 tipos de pessoas, na sua maior parte, que farão daqueles que se congregam nas igrejas e que farão a vida muito cara aos servos de Deus, os quais serão uma minoria, os fiéis a Deus. E eu não vou tentar dar o significado de cada nome com que Deus os apelida, porque me levaria muito tempo. Mas cada um de nós que tem o testemunho cristão de Cristo compreende muito bem o seu significado, pelo que vou me limitar a ler esta lista. Repito, pelo que vou me limitar a ler essa lista. Assim diz o Espírito Santo, pela pena de Shaul Rachalia Paulo, que haverá nos últimos dias esse tipo de pessoas que se relacionarão entre si, ou sejam, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, ou sejam, não são castos, cruéis, sem amor para com os bons. Tem mais. Traidores, obstinados, orgulhosos, amante dos deleites ou prazeres, e com aparência piedosa, né? E com aparência piedosa, ou aparência de piedade. Esse tipo de pessoa com aparente piedade não deixa lugar para dúvidas acerca das pessoas que se encontram nas igrejas, mas para seus próprios fins, e que aparentam ser cristãos. Esta é uma das longas listas de pessoas que se juntam nas igrejas e que uns se chegam a converter, outros, porém, farão parte da multidão chamada de cristãos dos últimos dias, ou cristão nos últimos dias. Lembre-se que Yahushua disse tempos atrás acerca do trigo e do joio, porque ninguém pode alterar estas coisas. Sim, ninguém pode alterar essas coisas. Tomemos em consideração que o engano nas igrejas para os últimos dias é um grito bem alto do Espírito Santo para aviso dos crentes e ministros da palavra do Eterno.
Assim diz em 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Mas o Espírito expressamente diz nos últimos tempos: apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso é muito sério. Abra teu olho, crente. Isto é muito sério. Isto é um grito de alarme acerca da apostasia nos últimos tempos. Inovações. Novas relações, amantes do mundo, etc. O verdadeiro ensino da palavra de Deus será menosprezado, boicotado, trancafiado. Como nesses dias já podemos perceber e sentir. Naturalmente falando, não há ninguém que goste de andar por caminhos apertados, quando temos caminhos largos e fáceis. Até os animais, como os bois, quando pela primeira vez se lhe põe um jugo ou uma canga no pescoço, eles a sacodem, porque ela vai fazer calos no seu cachacos, ou cachaços, né? Ou costas, ou lombos, e lhes causam dores. Bom, repetindo, até os animais como bois, quando pela primeira vez se lhe põe um jugo ou uma canga no pescoço, eles sacodem, porque ela vai fazer calos nos seus lombos, nas suas costas, nos seus cachaços, e lhes causam dores. Ninguém gosta de ser mandado quando é contrário à sua vontade. Enfim, essas instruções ou analogias servem para compreendermos que também, quando não estamos habituados a que Deus nos dirija os passos da nossa vida e num caminho que desconhecemos ou ensinamos de uma maneira totalmente diferente do mundo em que habitamos, naturalmente, vai haver muita resistência nossa e surgirão muitas perguntas e muitas lutas para entrarmos no caminho de Deus e neles permanecer. É como que saíssemos de uma parte larga de um funil e tivéssemos que entrar pelo orifício mais estreito. E quando nos habituarmos ao lado do funil, ou do outro lado do funil, estamos sentindo a diferença e vemos o que ficou do outro lado e damos graças a Deus por nos livrar da vida do mundo em pecado e da condenação eterna. Mas nos últimos dias, ou últimos tempos, essa vida com Deus irá sofrer muitas tentações, porque o grosso da coluna vai se engrossar cada vez mais, e os nossos olhos ficarão vendo que finalmente não seria necessário tão grande esforço para irmos para o céu, e que finalmente, se os outros também são cristãos, eu também,
não precisarei de andar em caminho tão estreito. São as tentações dos tempos trabalhosos, né? São as tentações dos tempos trabalhosos. E creio ser muito útil lembrar a tentação que ensina o salmista no Salmo 73, quando, entre outras, diz essas palavras: quanto a mim, os meus pés se desviaram. Repito, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, quando pensava em compreender isto. Fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Lembremos-nos de que tudo que Deus nos ensina para a nossa correção vai enfrentar resistência como o boi resiste ao jugo, até que seja feito o calo nas suas costas. Então depois já não importa, porque já não lhe dói mais. E com doçura se submete ao seu dono. No fim dos tempos, nos últimos dias, haverá e está a haver muita resistência à verdadeira doutrina, e os que a pregam são apelidados de vários nomes, como loucos, fanáticos, antiquados e inimigo do sistema, etc. Pois bem, este é também um dos sinais da igreja comprometida e da apostasia que nos ensina o Senhor para os últimos tempos, para os últimos dias da era da graça de Deus. Vejamos, meus amados, o que ensinou Shaul Rachalia em 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Por favor, os irmãos leiam. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, o santo ensino de Deus. Agora, pense bem que a sã doutrina não se ensina a descrente, mas sim o evangelho, o leite racional. Então, quem é que vai aceitar ou sofrer a sã doutrina? Então, quem é que vai aceitar ou sofrer a sã doutrina? É isso mesmo, são os crentes que se enfastiarão do caminho estreito que Cristo nos ensinou pelo seu Espírito Santo. Serão tempos trabalhosos. Serão tempos trabalhosos. Vêm as dúvidas.
em 1 Timóteo 6, 3 a 5 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Yahushua, o Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te deles. Isso mesmo. Nos últimos dias, diz as Escrituras que o grosso da coluna, ou grosso do sistema, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou sejam apetites carnais ou desordenados. A carne prevalecerá nos fins dos dias, e a igreja de Cristo se verá em grandes trabalhos para sobreviver a isso. Quando as Escrituras nos falam de montões de doutores, ou mestres, ou ensinadores, isso nos chama a atenção que, como serão tantos, somente o grupo do pequeno rebanho os poderá discernir, porque em democracia a maior parte tem de impor o seu ponto de vista para seguir. E é aqui que a igreja tem de discernir que no cristianismo não existe democracia, mas sim teocracia. A sã doutrina, e essa, são pouco os que a seguem. E se nós, cristãos de Cristo, acordássemos para esta realidade, não seria tão bom? A maior parte dos chamados cristãos voltarão às fábulas. E pergunta-se o que é uma fábula, para que se voltem às fábulas. Creio que existem dois termos iguais com diferentes aplicações. Ou seja, uma fábula é uma narração na qual seres irracionais ou objetos inanimados agem e falam para ensinar lições morais. Por exemplo, as árvores ungem um rei. Juiz 9, 15 a 17. Ou ainda, o cardo que envia ao cedro. Segundo Reis 14, 19. Ou seja, segundo Reis 14, 9. Mas essas fábulas, de que nos fala no nosso teste de estudo, ou seja, mas esta fábula de que nos fala no nosso texto de estudo, refere-se a outro tipo de fábulas, ou seja, mandamentos e doutrinas de homens. Isso mesmo. Mas esta fábula de que nos fala o nosso texto do estudo refere-se a outro tipo de fábulas, ou seja, aos mandamentos e doutrinas
de homens. Paulo ensina Timóteo, e ainda hoje a nós, e nos adverte, que não se deve ensinar outra doutrina, nem as pessoas se devem dar às fábulas ou genealogias indetermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 1, 3, 4. Em Tito 1,14 também diz: não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviaram da verdade. E em 1 Timóteo 4,7 diz: para rejeitar as fábulas profanas, de velhas, e exercitar-te a ti mesmo em piedade. Mas o que nos diz o nosso texto é que o povo voltará às fábulas, porque não sofrerão a sã doutrina. E isto é o que estamos nesses dias a observar no cristianismo. Isso é perceptível nos dias atuais, no meio do povo de Deus. Muitos estão seguindo loucos. Muitos estão seguindo fábulas. Muitos estão menosprezando as Escrituras, menosprezando a palavra do Eterno e acreditando em homens mentirosos e em suas doutrinas satânicas, em suas fábulas. Além das igrejas e seus mestres desses montões comprometidas, também muitos outros chamados ministros do Evangelho se comprometerão com o mundo e seus prazeres. Na igreja da Ásia, no Apocalipse, temos ali dois extremos. Uma, a de Filadélfia, com pouca força, mas fiel a Deus, e que por essa causa seria guardada na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3, 8 a 9, os irmãos confiram o texto à parte. Mas a outra, a de Laodiceia, sim, mas a outra, a de Laodiceia, que se afirmava rica e sem falta alguma, mas que finalmente era pobre, desgraçada, cega e nua, como era o seu ministro. E o seu fim era ser vomitada da boca do Senhor. Apocalipse 3, 14 a 17. Os irmãos confiram. Na igreja de Tiatira, o pastor daquela igreja tolerava uma mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa e enganava o povo de Deus. Apocalipse 2, 20. Mas também nesta igreja havia um grupo que não seguia aquela corrupção. Ou seja, havia trigo e joio. Confira. Verso 24 a 25. Ali havia compromisso do ministro com engano pela tolerância. E isso estamos vendo acontecer com tanta frequência nos dias atuais. Mas havia outra composta de trigo e joio, que era a igreja de Sardo. Quando o Senhor afirma: também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso.
Apocalipse 3, 4. Os irmãos conferem. No verso 1, diz que o ministro desta igreja tinha nome de que vivia, mas estava morto. E Yahushua o chama ao arrependimento, comprometido com a morte espiritual. Eu creio que esse tipo de vida nas igrejas sempre houve ao longo da história da igreja, mas muito mais acentuado nos tempos finais. Isso mesmo. Bem mais acentuados agora nesses tempos finais. Em Gálatas 5:16 a 21, o Senhor deixa-nos ainda uma outra lista de 17 tipos de pecados que as pessoas praticam e que tais não herdarão o reino de Deus. E que nós, como cristãos, somos chamados a evitá-los, porque isto é particularmente característico dos últimos dias. A prostituição, a impureza, a lascívia, o adultério e o engano. Há muito que se tem infiltrado no meio do cristianismo, no meio dos cristãos de Cristo, para corromper, desde os ministros até os aderentes. E por essa causa, muitas igrejas têm praticamente desaparecido e esfriado no caminho de Deus. E com essa razão, isto é o trabalho do diabo que veio para matar, destruir e roubar. E nos últimos dias, isso será bem acentuado. Porque Cristo afirmou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Diga comigo: a iniquidade se multiplicará. A iniquidade se multiplicará. A iniquidade se multiplicará. Mateus 24, 12. E isso está atingindo parte da igreja, que muitas das vezes está bem camuflada. Mas no verso 10 diz: neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Compreendemos-nos que tipo de vida se vai encontrar no seio da igreja e que tipo de dias trabalhosos acontecerão? Diga comigo: muitos serão escandalizados. Muitos serão escandalizados. Muitos serão escandalizados. Outro assunto relativo aos últimos dias e relativo à igreja comprometida é a procura da prosperidade, a procura do din-din, a procura da prosperidade. Pois bem, naturalmente e biblicamente, eu creio na prosperidade bíblica, dentro das normas que a Bíblia em Mateus 6:33 e Lucas 6:38 diz.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Repetindo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Repito, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Daí, e se vos há dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Bem sei que o patriarca Abraão era um homem rico, como o patriarca Jó, o José do Egito, etc. Contudo, sempre tem que haver patrões e servos. Eu creio que não há nada de errado em ser-se próspero. O perigo está em que o povo seja ensinado a buscar antes a prosperidade do que o Deus da prosperidade. Muitos começam a pregar e ensinar que com muita veemência a prosperidade. E uma grande parte da igreja está se tornando materialista, como também está pobre como o mundo. Uma parte da igreja em nossos dias anda procurando a prosperidade material. E eu creio que Yahushua poderá vir para o arrebatamento. E muitos andarão muitos ocupados com as coisas palpáveis, materiais e perecíveis. Graças a Deus por aqueles que investem no banco do céu, onde os ladrões não minam. Mateus 6, 19 a 20. Os irmãos confiram o texto à parte. Naturalmente, que eu creio na prosperidade bíblica. O perigo está em que os crentes não possam discernir no que é a prosperidade de Deus e o engano das riquezas. O fato é que não podemos servir a Deus e as riquezas. Lucas 16, 13. E Yahshua disse ainda que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a sua palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13, 22. Até o rico Salomão deixou escrito: não me deis pobreza, nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Provérbios 30, verso 8. Interessante esse Provérbios. Até o rico Salomão deixou escrito: não me deis pobreza, nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumado, ou acostumada. Provérbios 30, 8. Aos que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que
que submerge os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores, como diz em 1 Timóteo 6, 9 a 10. Em 1 Timóteo 6, 7, 8 diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Tendo, porém, sustento, e com que o que cobrirmos, estejamos com isso contente. Eu creio que devemos ser balançados, e não sermos levados ao extremo, porque existe nesses dias um ensino de prosperidade, que como filhos do rei, devemos viver como filhos do rei. Interessante, né? Como filhos do rei, irmão. Como filhos do rei. Vocês devem viver como filhos do rei. Pois bem, o sentido da frase é de abastança sem igual, com os melhores benefícios, as melhores coisas do mundo, e abastados como ninguém. Mas o filho do rei aqui na terra nem sequer tinha casa própria e nem onde reclinar a sua cabeça. E nascendo numa manjedoura, e nascendo numa estribaria, acabou por morrer sem roupa, e até precisou de um sepulcro emprestado. Nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto que nada dele levaremos. A igreja, os cristãos de Cristo são peregrinos. Estamos aqui só por um pequeno tempo. Um curto tempo. Por um curto tempo, crente, é que estamos aqui. E a igreja, os cristãos de Cristo são peregrinos. O grande problema de muitos cristãos é a falta de meditação e ensino nas Santas Escrituras. Naturalmente, nada há de errado em se ter dinheiro. Nada há de errado em ser-se abastado. Simplesmente, deve ter-se em conta também que o Senhor disse: não ajunteis tesouro na terra, mas sim no céu, como diz em Mateus 6, 19 a 20. Eu creio que se pudéssemos, ou se pensássemos nisso, seria muito bom, porque devemos compreender que a igreja do Senhor é constituída de peregrinos e forasteiros, e não cidadãos deste mundo. Em Hebreus 11, 13 a 14, referindo-se aos heróis da fé, afirma: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra.
Porque o que isto dizem claramente mostram que buscam a pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Em 2 Pedro 2,11, Pedro também, que somos como peregrino e forasteiro. Repito, em 1 Pedro 2,11. Pedro lembra também que somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Os cristãos de Cristo também têm certos apelidos pelos quais são conhecidos. Isso mesmo. Os cristãos de Cristo, ou melhor, os cristãos de Cristo, também têm certos apelidos pelos que são conhecidos. Verifique se você está inserido em alguns desses. Por exemplo, em 1 Coríntios 1, 27 a 28, diz que a maior parte dos cristãos são coisas loucas, coisas fracas, como desprezíveis, como vis. Repito, coisas loucas, coisas fracas, coisas desprezíveis, coisas vis. Alguém te considera assim? Em 1 Pedro 2, 18, 21 diz que são agravados, padecendo, esbofeteados, afligidos, sofredores, e afirma que para isso fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Em 1 Pedro 4, 12 a 14, entre outras coisas, diz essas palavras: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. E se pelo seu nome sois vituperados, sois bem-aventurados. E Yahushua disse: se alguém quisesse vir após ele, se desvie, ou seja, se devem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E eu não vou continuar, para que você não perca o ânimo. Mas pergunto, somos nós cristãos caminhando para outra pátria celeste, ou somos apenas pessoas na terra procurando os tesouros dela? Repito a pergunta, crente, para que fique gravado em seu coração esta pergunta. Mas pergunto, somos nós cristãos caminhando para outra pátria celeste, ou somos apenas pessoas na terra procurando os tesouros dela?
o conhecimento dos últimos dias e seus perigos. Não é em vão o que as Escrituras afirmam que a ciência nos últimos dias se haviam de multiplicar. Daniel 12:4. Isto é a palavra do Eterno. Graças a Deus pelo desenvolvimento que o homem tem alcançado e que a humanidade desfrute para o seu bem. E até no conhecimento bíblico se sabe hoje muito mais do que no passado. Mas também esta ciência humana tanto tem sido benéfica como maléfica. E por essa causa também o mundo está sofrendo como nunca. E estão sobre nós os tempos, em que crer em Deus será como atrás, tendo dito que será a comodidade mais preciosa para se encontrar ou adquirir. Repito, e estão sobre nós os tempos, em que crer em Deus será como atrás tenho dito, que será a comodidade mais preciosa para se encontrar ou aderir, porque finalmente a Ruxu até avisou, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Por trás dos bastidores se estar a forjar um tipo de religião mundial entre todas as religiões, cujo fim em vista é eliminar o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos, e formar um Deus diferente, em que todos creiam da mesma forma, para que haja paz e prosperidade. É o Deus da nova era, ou New World Order, ou Vovus Ordem Exclorum, o ecumenismo religioso que está sendo forjado pelas religiões está também sem que a maior parte das pessoas se percebam ou se apercebam, impostos pelos governos das nações, com o propósito da paz e compreensão entre os povos. E quando essa massa estiver a começar a ser levedada, aparecerá então o anti-Messias, o anticristo, o filho da perdição, com o caminho feito para governar o mundo. Além disso, a ciência, que já interfere na criação a seu bel prazer, tanto na vegetal como na animal e humana, podendo alterá-la a seu gosto, como as clonagens e as alterações dos produtos, etc. E o que serve de nossa alimentação, já quase tudo vem alterado. E o que era naturalmente produzido, agora se torna mais caro porque eles chamam agricultura biológica. E, com isso, não virá longe o dia de que a Gênese da Bíblia e a própria Bíblia e os judeus serão levados todos à sua exterminação, porque serão acusados mais uma vez depois de Hitler, que todos os males do mundo são por causa dos judeus, que encheram o mundo de uma literatura retrógrada e antiquada, ultrapassada,
E já atualmente se fala que os pais não querem expor os filhos à literatura da Bíblia. Segundo Tessalonicenses 2:4 e Daniel 7, 21 a 25, os irmãos confiram. Agora, resta-nos saber, contudo, que a palavra de Deus prevalecerá. E o nosso bom Messias, Yahushua, que também é judeu, virá ver o trabalho de Satanás nos homens e libertar ainda um pouco do povo judeu e trazer o juízo às nações da terra. Confiram Zacarias 12, 13 a 14 e Mateus 25, 31 a 46. Pois bem, eu creio que devido aos fatos de que têm sido apresentados, também as profecias do fim dos tempos e a situação violenta e corrupta do mundo, chega-se à conclusão do caráter e relação e compromisso de muitos ministros da igreja e a igreja e que estamos contemplando agora. Temos conhecimento que ministros e crentes são clientes habituais de cinemas, de futebol e outros lugares indignos a servos de Deus. Nos Estados Unidos, no princípio do terceiro milênio, um testemunho foi propagado de uma igreja de cariz pentecostal com cerca de 7.000 membros. E metade dessa igreja se levantou para pedir perdão a Deus, porque antes de se deitarem apreciavam filmes pornôs e muitos antes de ir para a cama iam para os prostíbulos e coisas parecidas. Graças a Deus, porque ouviram a exortação à santificação e se arrependeram publicamente, como Deus os desmascarou através da televisão. Resta ao pequeno rebanho do Senhor enfrentar esses tempos trabalhosos com temor, orando pelos outros e com a ajuda do Eterno. Quarto lugar, separação e santificação do cristão. Ser-se cristão nos dias que se avizinham não vai ser fácil, devido ao fato do desenvolvimento científico e a constante pressão do mundo corrompido, que nos afeta em todos os lugares da nossa peregrinação. Se não tivermos o devido cuidado, a sodomia em nossos dias, que é apresentada publicamente, de todas as formas e feitios, ela se encontra um campo fácil da corrupção nos nossos sentidos e nas nossas mentes, por via eficaz, que é a televisão, e que entra em nossos lares até nos noticiários. Quando se procura um canal decente para se ver algo de proveitoso, para se andar informado com os aspectos científicos, lá aparecem com frequência cenas indecentes que corrompem a mente das pessoas. Até nos próprios noticiários são apresentados motivos sodomitas, como mulheres e homens completamente nus,
por um qualquer motivo, a vergonha e o pudor acabou. Se não fosse o fato de que a Yeshua mandou pregar o evangelho por todo o mundo e ser-se sal da terra e luz do mundo, Marcos 16, 15, Mateus 5, 13 a 16. Seria melhor refugiar no monte ou no campo, onde não pudesse contemplar a vaidade desses dia a dia nas ruas e cidades e no meio das comunicações corrompidos. Avaliando por que acontece nesse aspecto no mundo, eu não posso fazer uma ideia de que passou o justo Ló. É isso mesmo. Avaliando o porquê acontece nesse aspecto no mundo. Ou seja, eu posso fazer uma análise do que contemplou o justo Ló. Você pode fazer uma análise do que contemplou o justo Ló no meio de Sodoma, onde todos os seus habitantes estavam corrompidos com essa sorte de pecado. Confira 2 Pedro 2, 6 a 8. Pois bem, ainda que os políticos e toda outra casta que ignoram a Deus façam o seu maior esforço para juntar os povos no meio desse sistema de vida, a verdadeira Igreja de Cristo, e uma classe de judeus que ainda temem a Deus, jamais se misturam com esse pobre mundo em pecado, ou esse pobre mundo de pecado. Como atrás foi dito, os cristãos são chamados por Cristo de sal da terra e luz do mundo. São um povo diferente em suas vidas, suas ações, suas palavras. E deixe-me dizer-lhe que se a igreja já tivesse sido tirada da terra no arrebatamento, como ela está esperando, já todo esse mundo estaria às escuras, em trevas e no maior caos da história humana na terra, por falta de seu sal. Deus faz diferença entre o seu povo e o povo em geral. Repito, Deus faz diferença entre o seu povo e o povo em geral. Deus separa para si as pessoas que ouvem a sua voz. Desde o princípio foi assim. O povo de Deus é um povo santificado. Em Levítico 20, 26 se diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meu povo. O povo judeu foi separado para ser possessão de Deus. Em Gênesis 19, 5, 6, diz que se eles guardassem diligentemente a voz de Deus e se guardassem o seu conserto, então seria sua propriedade peculiar. Seria um reino sacerdotal e um povo santo. Diz em Ezequiel 42, 20, que Deus faz separação entre o santo e o profano. O povo de Deus é separado, é santificado, porque somente nessa qualidade pode ser o seu povo, porquanto Deus é santo.
No Novo Testamento acontece a mesma coisa. Em 1 Kéfar, ou 1 Pedro, 1:15-16, afirma o que Deus disse a Moisés: mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E como aos judeus, também Deus cognomina os cristãos para os mesmos 3 títulos, e mais um, dizendo em 1 Kéfar 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E agora o resto do verso afirma o caráter deste povo, que é anunciar das virtudes, ou seja, que era o anunciador das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo de Arro é diferente. E se não fosse diferente, não poderia ser o sal da terra, nem a luz do mundo, nem tampouco anunciador das virtudes do Eterno. Os cristãos de Cristo são os únicos embaixadores de Deus na terra, como diz em 2 Coríntios 5:20. Porque se separaram do mundo. E o fato é isto: está ao alcance de todos, mas são poucos os que desejam pagar o preço da sua separação das coisas do mundo. Precisamos de entender que Deus afirma para sermos possessão de Deus, deixando o mundo de pecado para trás. Assim diz em 2 Coríntios 6:17-18, pelo que saí dela, povo meu, repito, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu vos serei para vós pais, e vos serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus separa, Deus salva, Deus santifica todo aquele que a Deus se chega, e então fica participante da sua natureza, porque escapou da corrupção do mundo, como diz em 2 Kéfar 1:4. E além disto, fica também participante da sua santidade. Hebreus 12:10. Finalmente, quem é a Igreja de Cristo? Infelizmente, há muito pouco conhecimento acerca de quem é ou faz parte da Igreja de Cristo. A maior parte das pessoas pensam que por irem a uma instituição religiosa, a uma igreja, e até bíblicas, aparentemente, que são cristãos. Repito, infelizmente há muito pouco conhecimento acerca de quem é ou faz parte da Igreja de Cristo. A maior parte das pessoas pensam que por irem a uma igreja religiosa e até bíblica que são cristãos. Cristo afirmou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. A igreja de Cristo é como que invisível em todo o mundo. Eu creio que na maior parte das igrejas da terra existem membros do corpo de Cristo, como o era na maior parte das igrejas mencionadas no Apocalipse 2 e 3. Primeiro, a igreja de Cristo é o seu corpo, onde ele é a cabeça. A igreja nunca foi uma instituição religiosa. A igreja de Cristo não é templo romano ou protestante. Nunca foi. É o povo espalhado. É invisível. A igreja é o corpo invisível de Cristo nessa terra. Efésios 5, 23. E se a cabeça é santa, também o corpo tem de o ser. Somos nós tais pessoas santificadas? Segundo, os membros que compõem a igreja de Cristo são o único santuário de Deus na terra. Ou seja, o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16, 17 e 6, 19 a 20. Os irmãos confiram, por favor. Temos nós essa experiência? Terceiro, a igreja de Cristo é um povo imaculado, santo, separado, puro. Assim diz em 2 Pedro 3,14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurais que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Em Efésios 5, 25, 27, afirma que Cristo se entregou pela igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim diz também em 2 Coríntios 11, 12. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Pergunto, somos nós como virgens puras, espiritualmente falando? E, quanto aos ministros da igreja, também eles têm de ser puros e irrepreensíveis. Assim diz em 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a sua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Em Tito 1, capítulo 1, versos 6 a 7, ensina que o ministro deve ser irrepreensível. Os irmãos confiram esse texto à parte. Pergunto, será que todos nós que nos chamamos de cristãos estamos inseridos nesse conjunto de escrituras relacionadas com a verdadeira igreja de Cristo? Se realmente a nossa consciência nos acusa de algo,
façamos paz com Deus, pedindo ao Senhor a sua ajuda, para sermos os seus reais membros do seu corpo. Quinto lugar, avisos finais. O homem eletrônico, a vida e Deus. Como atrás tenho dito, a ciência se havia de multiplicar. Daniel 12:4. E é impossível parar a ciência. E tampouco muitos de nós não fazemos uma ideia